Na semana passada, Pedro Pucini Mendes comentou sobre a decisão do STF que recentemente suspendeu os processos de reintegração de posse envolvendo demarcações de terras indígenas por conta da pandemia do Covid-19. O especialista em leis agrárias segue no assunto, só que agora ele destaca uma nova instrução normativa da FUNAI para processos que envolvem produtores rurais e comunidades indígenas. Vamos conferir? Saudações, Pedro Pucini. Saudações. Fazendo essa conexão com os assuntos das edições passadas, com relação à demarcação de terras, não poderia deixar de comentar uma notícia boa. Embora a suspensão dos processos, a questão do marco temporal, no mês de abril, na data de 16 de abril, foi promulgada uma instrução normativa, número 9 de 2020, da FUNAI. E essa instrução normativa, ela trouxe maior segurança jurídica, ela fez modificações no processo de certificação dos limites dos imóveis, alterando a emissão de um documento chamado Declaração de Reconhecimento de Limites, que serve exatamente para fornecer aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais privados a certificação de que os limites do seu imóvel rural respeitam os limites das terras indígenas homologadas, né? Ou seja, aquelas em que o presidente da República já homologou todo um processo formado pelo estudo antropológico e todas as demais etapas que nós já comentamos, e emitiu o respectivo decreto. O que antes, para fins de certificação de limites, se considerava até mesmo as áreas delimitadas ou identificadas, que são meras pretensões de demarcação, né? Então é necessário lembrar que a certificação de que trata esta instrução normativa é aquela que já comentamos no quadro sobre a gestão de cadastros da propriedade rural, do sistema SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, uma ferramenta criada em 2013 pelo INCRA nos processos de certificação e de referenciamento de imóveis, sendo que por determinação legal todos os imóveis devem ser certificados. Bom, buscando facilitação e transparência, esse sistema do SIGEF, na época, ele teve a intenção de integrar dados fundiários de outros órgãos, como a FUNAI, como o ICMBio, mas o problema dessa facilitação, então, foi a sobreposição de áreas causada pela permissão de que estes órgãos inserissem áreas cujo processo ainda não estava concluído, como, por exemplo, as terras indígenas identificadas e delimitadas, apenas como eu disse, uma pretensão de demarcação. O que aconteceu também de forma semelhante no cadastro ambiental rural, que foram permitidas a inserção destas áreas ainda não homologadas. Mas a sobreposição, ela também traz um problema maior, um problema onde não é possível praticar qualquer ato registral imobiliário, como registro de compra e venda, desmembramento de matrícula, unificações de matrícula, verbação de condomínios, multipropriedade, que também foi um assunto aqui no nosso quadro, além dos acessos a políticas públicas de crédito rural, sem que seja feita então essa certificação. Então veja então que esses impedimentos que eram antes causados pela sobreposição de área, eles são verdadeiras afrontas ao direito do proprietário de usar e de dispor do seu imóvel, porque ele está deixando de praticar atos decorrentes do próprio direito de propriedade. Afinal, a certificação ou a delimitação deste imóvel por memorial descritivo em estudo, ela não gera um direito de propriedade ou ela não é considerada um domínio. Afinal, o proprietário é aquele que está na matrícula, devidamente registrado. Então, portanto, as facilidades na gestão de dados, embora sejam bem-vindas, é evidente que a má gestão destas ferramentas pode gerar o abuso de poder de órgãos públicos, como acontecia. O excesso de burocracia, insegurança jurídica, a vulnerabilidade do produtor rural que está sujeito a esses procedimentos. E lembramos então que os processos de demarcação de terras indígenas, eles se encerram após 3 principais atos administrativos, né, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, que são a assinatura do ministro da Justiça na portaria de demarcação, o decreto de homologação do presidente da República e consideramos também um último ato importante, que é a transferência deste imóvel já decretado pelo presidente como homologado, transferência desse imóvel para o patrimônio da União, o que é feito normalmente pela FUNAI em posse dos documentos que eu acabei de comentar. Então temos agora a expectativa de que com a novidade vai haver um aumento da segurança jurídica através da certificação dos limites dos imóveis imobiliários que respeitem as regras tanto para o direito de propriedade quanto também para as terras
indígenas. A expectativa de que a FUNAI não vai mais produzir documentos que restringam a posse de imóveis rurais ainda não homologados como terras indígenas e, consequentemente, o que impedia atividades produtivas e até mesmo a transferência do domínio dessas matrículas, né? Com essa situação da sobreposição das áreas. Então é possível perceber que com essas novidades certamente vai haver um avanço para os trabalhos de consultoria jurídica, na orientação dos negócios imobiliários que envolvam terras em discussão de demarcação, sobretudo um avanço ainda maior nos trabalhos dos topógrafos, do pessoal que trabalha com a cartografia, né, e de georreferenciamento, que hoje já se utilizam de técnicas de sensoriamento remoto para a obtenção dessas informações de reconhecimento de limites com agilidade, com redução de custos para a obtenção da certificação no INCRA. Então é fundamental esclarecer também que não foram tirados quaisquer direitos de ambos os lados, sejam indígenas ou produtores, já que as regras são claras, os requisitos e documentos que precisam ser apresentados, eles estão determinados por lei. Além disso, os relatórios de visita também precisam estar assinados, tanto pelos proprietários ou possuidores, quanto pelos indígenas, não mais apenas pelos indígenas e pelo servidor responsável, como acontecia antes. Então, o que fazer? Se a certificação estiver bloqueada, o que acontece pela sobreposição de área, cabe ao técnico responsável pelo requerimento dessa certificação abrir um pedido de análise com base nessas novas regras e na nova declaração de reconhecimento de limites, enviando eletronicamente essa solicitação para o INCRA, que não costuma facilitar, mas é importante que o produtor busque a utilização dessas novas regras para conseguir finalmente a certificação dessas áreas. Então permanecemos atentos às novidades, informando aqui tudo que pode auxiliar para resolver esse tipo de problema. Saudações e até breve. Abraço, Pedro, sempre com informações aí pertinentes para todos os produtores rurais do Brasil.